A maior parte das mulheres já viveram essa dor de perto. O efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? É aquela história de emagrecer e recuperar o peso com muita facilidade. Quem aí já viveu fazer uma dieta durante uma semana de restrições, uma dieta que você tem que falar não para muitas coisas, e no final de semana, que você comeu um pedaço de bolo no aniversário, ou um cálice de vinho, ou uma cervejinha, que você saiu um pouco do seu propósito no final de semana, você recupera ali 2 quilos em 2 dias. Se você já viveu isso, você sabe como é frustrante o efeito sanfona. E o efeito sanfona, ele pode passar longe de você. Se você tiver conhecimento, como não disparar dentro do seu organismo os gatilhos do efeito sanfona. Dentro do nosso corpo existe um código do emagrecimento e um código do ganho de peso. Então nós temos que aprender, nos alimentar de forma com que eu ligue o código do emagrecimento e desligue o do ganho de peso com tanta facilidade. Mas ligar e desligar esse código depende do conhecimento sobre os hormônios e sobre também o que acontece no seu corpo depois que você se alimenta. Quando você quer emagrecer e se manter magra, você precisa fugir das dietas, você precisa fugir dos modismos para emagrecer. Aqui eu quero falar com mulheres que desejam emagrecer e se manter magras. Algo que seja sustentável, que você consiga seguir. Algo que seja para você, para sua família, que você consiga viver e emagrecer. Mas aí, quando eu falo assim, parece até um milagre, né? Mas a grande verdade é que todos os assuntos de emagrecimento, eles geram muita polêmica e muitas discussões, porque o assunto obesidade é um assunto que todo mundo se interessa e que muitas pessoas já viveram e estão hoje frustradas, pensando que é psicológico, que é questão de força de vontade, que é questão de disciplina. E, na verdade, você precisa primeiro entender o que acontece dentro do seu corpo, para que o seu corpo reaja e você consiga emagrecer. Nutri, como fugir do efeito sanfona? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu quero é que você entenda o que é o efeito sanfona. O efeito sanfona é quando a mulher, principalmente depois dos 40 anos, consegue emagrecer com uma dieta ou com um remédio ou com alguma estratégia que ela ficou sabendo que seja boa, pode ser uma estratégia médica, pode ser que ela pegou na internet, mas ela conseguiu emagrecer. Porém, ela recupera o peso com muita facilidade. Muitas pessoas fazem dieta durante uma semana, em um final de semana ganham 2 quilos. Outras pessoas conseguem eliminar 5, 10, 20 quilos, mas quando deixam de fazer aquela estratégia, recuperam peso com muita facilidade. Isso gera frustração, isso gera uma sensação de cansaço, uma sensação de culpa e de nunca chegar ao peso ideal. A sensação do magra para sempre, ela é incrível. Porque quando você alcança o objetivo do magra para sempre, você não faz mais dietas. Você vive uma plenitude do equilíbrio. Porque nós não somos o que fazemos 100% da nossa vida. Nós somos o que nós fazemos 80%. Então, se 80% da sua vida você conseguir ter bons hábitos, fazer boas combinações que interagem com seus hormônios, os 20% não tem nenhum problema de você não consumir alimento 100% saudável. Tá chata essa história de ser 100% saudável. Hoje em dia, aí as pessoas ficam o quê? Pesando a comida. Ai, quanto de proteína eu preciso, quanto de carboidrato eu preciso. As pessoas estão bitoladas com dietas. Não é saudável, não tem necessidade e não é saudável. As pessoas acreditam que para emagrecer elas precisam ser como se fossem uns bonecos da dieta. Ah, isso eu não posso porque tem glúten, isso não posso porque tem lactose, isso eu não posso porque não é integral. Eu só posso chia, granola e pão integral. Aí eu só posso isso ou aquilo. Não, gente, pelo amor de Deus, essa história de ser 100% saudável é o que faz mais as pessoas entrarem no efeito sanfona. Por quê? Porque elas restringem demais, falsificam uma vida que não existe e acabam caindo, porque aí tem prazo, né? Porque se você vive uma vida que não tem a ver com a sua rotina, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, se você se alimenta de uma forma que não é realista, isso tem prazo para acabar. Tem dia para começar e dia para terminar. Quais são as principais causas do efeito sanfona em mulheres após os 40 anos? A primeira principal causa é uma desregulação entre um eixo que chama HH
A, hipotálamo, hipófise e adrenal. Como assim, Nutri? Quando a mulher vive sobre um estresse crônico, mesmo aquele estresse funcional do dia a dia, sabe? O eixo HHA, que é hipotálamo, que eu falei para vocês, hipotálamo, hipófise e adrenal, se ativam constantemente, elevando os níveis de quê? Do hormônio cortisol. Isso não só favorece para o acúmulo de gordura na região abdominal, como também interfere na comunicação hormonal entre a leptina, a insulina e o T3, que é o hormônio ativo da nossa tireoide. E o que é resultado desse desequilíbrio, desse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal? O resultado é um corpo que entra num modo de defesa metabólica. Já ouviu falar? A defesa metabólica é quando o corpo reage ao emagrecimento que você tem. Fazendo o quê? Fazendo um efeito rebote. Um efeito com que você ganhe peso com muita facilidade. Porque ele está no modo de defesa. Um modo que ele está como se fosse, opa, está acontecendo alguma coisa errada. Quando você emagrece, recupera o seu corpo, o seu peso novamente, isso significa que o seu emagrecimento deixou o seu corpo, o seu metabolismo, em um modo de defesa metabólica. E eu vou explicar melhor sobre isso. A segunda principal causa do efeito sanfona é a redução progressiva de massa muscular, chamada também de sarcopenia silenciosa, e que acontece com a gente a partir dos 35 anos. Você vai observar que com 40, com 45 anos, com 50 anos, você vai mudando o formato do seu corpo. Aonde tinha gordura, não tem mais. Aonde tinha músculo, não tem mais. E aonde não tinha gordura, começou a acumular. Normalmente, se você muda, você aumenta mais a gordura na região abdominal, dos braços, nas costas, muda o formato do corpo. A partir ali dos 35, 40 anos, a mulher começa a perder massa muscular, massa magra, naturalmente. Não sei se você sabe, mas para perder gordura, é necessário pensar na massa magra. Para que você emagreça na menopausa, é fundamental focar na massa magra. E isso não quer dizer você se matar na academia. É claro que a musculação ela é muito bem-vinda para as mulheres 40 a mais, porque ajudam a manter a massa muscular. Mas o que eu vou falar aqui são de ações alimentares para que você não perca massa magra. Como o nosso músculo ele é metabolicamente ativo e ele influencia muito na sensibilidade à insulina e também na conversão do hormônio T4 em T3. A nossa tireoide, ela produz ali o hormônio T4 e tem que ser convertido em T3, que é o hormônio ativo que faz o efeito. Talvez você saiba, talvez não, a nossa tireoide, ela é uma glândula que fica aqui no pescoço e ela produz hormônios importantes para todo o nosso metabolismo. E ela precisa de certos nutrientes. Se você não dá esses nutrientes através da sua alimentação, ela não faz essa ativação do T3, que é um hormônio fundamental para o emagrecimento e para que você não tenha efeito sanfona. Essa mudança, essa sensibilidade insulínica, tudo isso que acontece, reduz o gasto energético basal e prejudica o equilíbrio hormonal. Então, as dietas restritivas agravam a perda muscular. O corpo fica mais lento e recupera a gordura com mais facilidade. E a terceira causa mais frequente de efeito sanfona: ciclos de dietas que sabotam os hormônios e a saciedade. Novamente entra ali a dieta restritiva, ou a contagem calórica, ou pesar comidas para emagrecer. Esses ciclos repetidos e longos, ao longo da vida, geram a resistência à leptina, o hormônio que gera saciedade. E aumenta o hormônio grelina, que é o hormônio da fome. Então, quando você está resistente à leptina, você tem o quê? Você não tem saciedade. E você tem fome o tempo todo. É por isso, e é isso que a mulher tem que entender. Quando ela age no impulso, agir no impulso meu Deus, minha calça jeans não tá fechando. Meu Deus, eu tenho uma festa de aniversário para ir, ou eu vou à praia, eu preciso colocar um biquíni, ou então o vestido tem que fechar. Vou digitar no Google, dieta para emagrecer de 3 dias. Aí, ou então vou lá na farmácia comprar, por livre e espontânea vontade, um Monjaro ou um Ozempic. Cuidado, porque os efeitos das suas ações, sem pensar, como se fosse uma adolescente, elas podem levar consequências metabólicas para a vida. E consequências metabólicas a curto prazo, que é você não emagrecer, tá? E a longo prazo, que é você emagrecer, mas recuperar o peso como se fosse um passe de mágica. E aí, Nutri, agora sabendo essas causas do efeito sanfona, que não é psicológico, não é força de vontade, não é disciplina, é hormonal, existem algumas ações práticas que eu já quero te ensinar hoje para fugir do efeito sanfona de uma vez por todas. Primeiro,
É necessário comer para os seus hormônios e não para a balança. Como assim? É necessário todas as vezes que eu for comer, eu pensar nos meus hormônios. Não ficar pensando no peso na balança. Tem pessoas que ficam pesando de manhã todos os dias. Isso não vai adiantar nada. Vai gerar o quê? Uma fome emocional, um desequilíbrio emocional muito grande. O importante é você trocar a lógica de contar calorias para a lógica de regular a leptina, a insulina, o cortisol. E isso significa, na prática, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, todas as refeições, elas precisam ser bem combinadas. É fundamental que elas tenham proteínas em todas as refeições. Se eu pudesse te dar uma única dica para você sair dessa live e já começar a aplicar hoje, era: coloque proteínas em todas as suas refeições. Não sente à mesa sem ter proteínas. Então, no seu café da manhã, tem que ter proteínas. Então, onde você encontra as proteínas? As proteínas você encontra nos ovos, nos queijos, no leite, no iogurte, em todos os tipos de carnes, vísceras, todas têm muitas proteínas. Então, as proteínas de origem animal. Já as proteínas de origem vegetal, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Nós temos também os vegetais verde escuro, que tem também bastante proteína. Então, esses elementos, eles precisam estar em todas as suas refeições. Então, já de manhã, qual proteína você consome? No seu almoço, pelo menos 40% a 50% do seu prato são proteínas? No seu lanche da tarde, tem proteínas? No seu jantar, tem proteínas? E sempre quando você fala o seguinte, tem proteínas, mas qual é a quantidade no seu prato? Porque não pode ser um enfeite no prato a sua proteína. Outra dica prática que eu poderia te dar hoje: mantenha sua glicemia, que é o açúcar no sangue, estável, consumindo sempre carboidratos ricos em fibras. O carboidrato, ele não é vilão do emagrecimento. Ele é um macronutriente gerador de energia. Se você tem energia para falar, para conversar, para fazer suas atividades do dia a dia, é porque você consome bons carboidratos. A pessoa que emagrece com restrições de carboidratos bons, ela fica com aquele olho fundo, com aquela aparência de doente, ela fica aquela pessoa que hoje em dia, a pessoa que fez uma cirurgia bariátrica e não foi bem conduzida nutricionalmente, ou a pessoa que tomou o Ozempic ou o Mounjaro e não fez tratamento nutricional junto, entendeu? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica e eu não sou contra os remédios, o Mounjaro ou o Ozempic. Eles são estratégias que, indicadas por um médico e com acompanhamento de perto, juntamente com o aprendizado da alimentação para regular os hormônios, podem ser como se fosse um atalho para te ajudar a chegar lá. Mas não acredite que eles são a solução. Eles são apenas uma ponte. Eles podem ser uma ponte com muito acompanhamento profissional para que o começo, o meio e fim resolva, tá certo? Você precisa... Não, a alimentação é a base de tudo. Então, a alimentação é 100% do emagrecimento. Se você precisa de uma ponte, que você escolheu utilizar com prescrição médica, pode te ajudar, sim, por um período, até que você alcance esse equilíbrio. O errado está em você fazer uma cirurgia bariátrica, colocar um balão intragástrico, ou ou comprar um Mounjaro ou um Ozempic, e não aproveitar o momento que você está usando essa medicação ou fez esse procedimento para mudar o seu hábito de vida. O melhor momento de aprender a comer para regular os hormônios é o momento que você, às vezes, já está usando uma medicação ou você fez algum procedimento. Porque, então, quando você retirar essa medicação, porque você vai retirar, você não recupera o peso. Porque você aprendeu a comer durante o uso. Entenderam? Então, é muito interessante esse conceito para que vocês entendam a realidade com os dois pés no chão. Porque chega um ponto que a maturidade tem que nos mostrar que opa, o que eu quero da minha vida? O sobrepeso e a obesidade, elas trazem consequências severas. A nossa saúde depende do nosso peso, sim. É fundamental que você mantenha um peso saudável para que você envelheça bem, para que você agache e levante, para que você suba uma escada, para que você consiga viver bem. Emagrecer está longe de ser estético apenas. É claro que se sentir bonita, maravilhosa, com a barriguinha chapada aos 60, aos 70 anos é possível e real. Mas, além dessa autoestima, a saúde. Porque a saúde é o nosso bem mais precioso. E só quando perdemos a saúde é que damos valor nela. Tem muita gente que está aqui me ouvindo
que a doença já bateu na porta. O que é isso? Olha, eu já tive um diagnóstico de diabetes tipo 2, eu já tive um diagnóstico de fibromialgia, eu tive um diagnóstico de pressão alta, doença autoimune, ou eu tô com muita queda de cabelo. Então, assim, várias consequências da obesidade, porque a obesidade ela é uma doença que ela tá no centro, né? E que ela tem muitas consequências, muitas ramificações. E as ramificações da obesidade, ela vai muito longe, são raízes. Então, vai lá para o diabetes, para a pressão alta, para os problemas como depressão, muitos problemas. Lipedema, depois eu vou falar outra hora aqui sobre isso também. Quero falar sobre esse assunto. Então, agora, tem pessoas que estão aqui que a doença ainda não bateu na porta. Que bom! Ela já vai buscar emagrecer antes que o mal apareça. Porque não existe obesidade saudável. Não vamos romantizar a obesidade, porque não tem nada de romântico. Ah, eu aceito o meu corpo, eu uso uma moda plus size. Não é sobre isso. Que bom que você se aceita. E a gente deve se aceitar sim. Mas aceitar uma doença, uma condição de doença, que é a obesidade, não é aceitação. É aceitar o estado de doença, tá? Não tem nada de romântico nisso. Então é muito, muito importante, tá? Então vamos lá. Eu acho que vocês entenderam sobre o efeito sanfona, o que deve acontecer. Então, se você já vivi efeito sanfona, não aguento mais. Ponto número 1, entender esses 3 pilares que são hormonais. Para regular hipotálamo, hipófise, adrenal, para regular cortisol, para regular os níveis de insulina, você precisa de combinações alimentares que regulam os hormônios. É muito importante que você escolha um profissional que você conheça, que você confie, que você saiba que vai te conduzir num caminho que você consegue seguir depois. Porque se você for um profissional que faz você pesar a comida, comprar granola e bolachinha de arroz, foge. Foge, porque isso não é sustentável. Você acha lindo, maravilhoso fazer aquela marmitinha para levar para o trabalho. Mas você não consegue fazer isso mais que 2 semanas. Logo, você desiste. E aí, ao desistir, e essas tentativas frustradas, você baixa ainda mais sua taxa metabólica basal, desequilibra esse eixo HHA, que é hipotálamo, hipófise e adrenal. Você deixa de produzir tanto, de ter equilíbrio do seu cortisol, que é o hormônio de estresse. Você coloca o seu corpo no modo do estresse constante e o seu metabolismo cai demais. Então, assim, as consequências são gravíssimas. E aí, o que eu te falo hoje, se você sofre de efeito sanfona? Amanhã, observa para mim, tem proteínas em todas as suas refeições? Toda hora que eu paro para comer, tem proteína? E o segundo ponto, em todas as minhas refeições, os carboidratos que eu estou consumindo, eles têm fibras juntos? Porque todo carboidrato, ele é bem-vindo desde que ele tenha fibras. Vocês sabem que todos os vegetais têm muito carboidrato. Ele é um carboidrato, né? A fibra é um carboidrato. Então, presta mais atenção nesses 2 pontos para que você já fuja desse efeito sanfona. A Maria me perguntou sobre metabolismo lento. Metabolismo lento. O primeiro ponto. Metabolismo lento não é impressão sua. Existe, sim, o metabolismo lento. E ele acontece principalmente quando você faz estratégias para emagrecer eficientes e mesmo assim elas não funcionam. Então, a pessoa pode ter metabolismo lento por 2 questões. Então, o tipo 1 de pessoas que falam que tem metabolismo lento e não conseguem emagrecer. É o tipo de pessoa que age de forma errada. E aí lentifica o seu metabolismo ainda mais. Que a gente chama de metabolismo hibernado. O sistema de hibernação é quando você trava seu metabolismo de tal forma que mesmo que você fique sem comer durante um dia, faça jejum de 24 horas, nada funciona. Você até consegue fazer, mas os resultados são muito lentos. Tem pessoas que fazem dietas 15 dias e emagrecem 1 quilo. Ou não emagrecem nada. Essa dieta é errada. Porque se tem gordura em excesso no seu corpo, por que não está perdendo? O que está acontecendo? Se você estivesse utilizando essa gordura de forma certa, você estaria perdendo peso na balança. É claro que precisa de tempo, evolução, mas alguma coisa está acontecendo. O primeiro tipo de pessoa que tem metabolismo lento são as pessoas que fazem dietas restritivas, tomam remédio para emagrecer, agem de forma inconsequente, tomando um chá para emagrecer, comprando um produto emagrecedor, porque essas estratégias todas junta tudo e joga no lixo, porque não funciona.
Se funcionasse, todas as pessoas estariam magras. Elas não funcionam. E elas deixam o seu metabolismo cada vez mais lento. O histórico de pessoas que já fizeram várias dietas na vida é contar para mim que estão com o metabolismo cada vez mais lento. E é isso. Agora, existe um outro público. O público mais consciente, que já tem uma base de conhecimento muito boa, que já se alimenta muito bem. Então, às vezes, é aquela pessoa que chega em mim e fala, Marcela, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Eu já consumo verduras, legumes, proteínas, eu já não tomo refrigerante, eu já não consumo açúcar, mas mesmo assim eu não consigo perder peso. Aqueles 5 quilinhos que está ali na barriga não vai embora. Ou 50, independente do número de quilos que você precisa eliminar, já sabe comer bem e não consegue emagrecer. Como acelerar o metabolismo de uma mulher após os 40 anos que já tem uma base nutricional muito boa. Já foi nutrólogo, já foi nutricionista, já foi para spas, já sabe, né, contar calorias, já sabe o que é saudável, o que não é, e tem uma base boa, entende o que é uma boa nutrição, mas não tem uma coisa que se chama resultado definitivo. Ponto final na luta contra a balança. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa que já se alimenta bem, que já sabe o que é bom, que não está aqui para aprender que açúcar faz mal, que refrigerante faz mal, essa pessoa ela tem que, primeiro, sinto muito, sozinha você não vai chegar no magra para sempre. E eu não estou falando isso para fazer propaganda do meu trabalho como profissional. Porque você pode me escolher ou escolher um outro profissional que você confie para pegar na sua mão e te conduzir. Por quê? Um profissional que tem conhecimento sobre emagrecimento hormonal e sobre estratégias e ciclos, ele vai te colocar para fazer ciclos estratégicos. Então, essa pessoa que já se alimenta bem, ela precisa de um acompanhamento profissional para fazer ciclos e estratégias, que vão de 15 em 15 dias mudando de acordo com seus resultados. Uma terceira que eu queria responder é essa aqui, ó. Vou responder aqui essa dúvida da Tice, que ela perguntou para mim, dietas que dão resultado. Pelo tom da pergunta dela, eu já entendi o seguinte, que ela tá saco cheio de dieta. Não aguenta mais ouvir falar de dieta. É a dieta disso, é a dieta daquilo, disso, você entendeu? Aí a pessoa já não aguenta mais. Qual que dá resultado? O que realmente funciona? Porque, gente, não sei se acontece com vocês, mas você entra no Instagram, entra no Facebook, são tantos profissionais. Um fala que o leite inflama, outro fala que o leite faz bem. Um fala para você comer granola, outro fala que a granola faz mal. Um fala para você comer a chia, o outro fala que a chia faz mal. Um fala para você fazer jejum intermitente, ou outros falam para você comer de 3 em 3 horas. O que realmente funciona? Então, vamos lá. A primeira coisa é pensar. As informações e a tecnologia, as redes sociais, elas nos aproximaram muito do conhecimento, ficou mais amplo. Mas o excesso de informação pode nos deixar confusos. Esse excesso de informação, ele precisa de ser desconstruído, porque ele vai te deixando cada vez mais confusa, você vai pegando as coisas pela metade, coloca os pés pelas mãos e tenta fazer a engenharia reversa, de ficar colocando todas as dicas que você vê na internet, na sua vida. Aí você salva receita, você salva shot, você salva suco, e daqui a pouco você não fez foi nada, não é mesmo? Qual que é a minha orientação? Primeiro, entender o porquê os profissionais estão no Instagram, no Facebook, no YouTube, e qual é o percentual de conteúdo que eles vão colocar ali. Então, no meu ponto de vista, o que são as redes sociais? As redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, são canais de comunicação, onde antigamente tinha só o jornal, a televisão, não é? O panfleto, hoje tem as mídias sociais. As mídias sociais são oportunidades de você conhecer os profissionais. Então, por que eu estou no Instagram? E o que eu mostro no Instagram? O Instagram, as redes sociais, eles são um meio de comunicação para que eu chegue até você, para que você me conheça. Antigamente, você tinha que escolher um nutricionista ou um médico da sua cidade, não é? Independente se ele fosse bom ou ruim. Mas ele estava na sua cidade, era o único que você conhecia. Você tinha que escolher ele. Hoje, não. Hoje, com as redes sociais, o mundo está na palma da tua mão. Você pode escolher o melhor profissional para ser seu profissional.
Você pode escolher um profissional de referência na área para ser o seu nutricionista. Porque você conhece muitos profissionais. Então, entenda, o conteúdo que está no Instagram, hoje, cada vez mais, quando eu entrei na rede social, porque gente, desde que eu me formei, eu faço conteúdo no Instagram, para que as pessoas conheçam o meu trabalho, para eu me apresentar, saber quem eu sou. Então, antes, a gente podia fazer aqueles vídeos maiores, sabe? Então, era ótimo, que dava para ensinar mais coisas. Hoje, não. Hoje, a gente tem que fazer um vídeo de 1 minuto. Vocês imaginam que eu consigo te ensinar algo verdadeiro em 1 minuto? Eu não consigo. Para fazer um Reels de 1 minuto, a gente tem que dar uma diquinha rápida. E aí, lembre-se, o conteúdo que está no Instagram, no YouTube, é 1%. É para que você assista, veja se o santo bateu com o profissional, e aí busque esse profissional, qual o tratamento que ele tem, de forma com que ele seja o seu profissional. Então, essa é a verdade, para todos os profissionais. Então, você já aprende muito nas redes sociais? Aprende muito. Aprende, mas lembra que aprender esse tanto de coisas das redes sociais é 1% de cada profissional. Mas não acredite que você viver de dica da internet vai fazer você ficar magra. Você pegar a dica que eu falei, que o outro falou, que o outro falou, que o outro falou e fizer na sua vida, vai resolver. Um ponto número 2. Qual dieta funciona? Nós temos as estratégias. Por exemplo, o jejum. O jejum, ele é maravilhoso se for bem construído. O jejum intermitente que as pessoas fazem é um jejum que você não sabe o que vai comer depois, quando para quebrar o jejum. Então, eu acredito muito no jejum metabólico, porque o jejum naturalmente já é algo milenar. Então, a pessoa fica comendo de 3 em 3 horas, é o mesmo que você sempre ter glicose na sua corrente sanguínea, você sempre estar produzindo insulina, e você não ter uma janela de oportunidade para o seu corpo queimar gordura. Então, isso significa que agora eu tenho que pegar na internet o jejum de 16 horas. Não é um jejum intermitente, assim, regra. Você tem que entender os seus horários de fome, os seus horários de saciedade, comer até saciar, e ter um período de comer e um período sem comer, que é o jejum metabólico. Eu acredito nisso. Eu não acredito em comer de 3 em 3 horas. Agora, por exemplo, existe a alimentação low carb. O que é a dieta low carb? Eu nem gosto de usar o termo dieta. Vocês vão ver que eu não vou me ver falar muito de dieta, porque o termo dieta, ele é um termo que a gente lembra da restrição. E não é esse o caminho, não é isso que eu quero. Então, a alimentação low carb, ela é um conceito de baixo em carboidratos. Low, né, em inglês, baixo em carboidratos. Quando uma alimentação é low carb, com baixo índice glicêmico, ela é bem-vinda. Então, na sua essência, o low carb é muito bom. Mas o que virou o low carb é o problema, porque o low carb passou a ser no carb. O que é isso? Não como carboidrato. E aí as pessoas estão fracas, desnutridas. Porque uma alimentação low carb, ela é uma alimentação com 25% a 30% de carboidrato no seu dia. E estes carboidratos complexos e ricos em fibras. Então, no conceito, eu estou falando isso, todos os conceitos de dieta que tem base científica, que tem muitos estudos, né, gente? Porque a gente não tira da cabeça da gente, eu não tiro nada da minha cabeça. Isso são bases, referências, a gente utiliza o conhecimento e resume e passa para você. Agora, a alimentação cetogênica. A alimentação cetogênica tem muitos estudos que mostram que ela é muito eficiente para doença autoimune, o diabetes tipo 2, dieta cetogênica para problemas neurológicos, para o câncer, porque o tumor se alimenta de açúcar. Então, uma alimentação cetogênica pode ser uma estratégia a ser utilizada dentro de outros ciclos. Mas não é uma cetogênica que vai te deixar com fome, que vai te deixar sem viver os finais de semana. É uma cetogênica equilibrada, entendeu? Que é muito legal de ser feita também, que pode ser uma das estratégias.